Olá, pessoal! Mais um encontro, tendo como objetivo geral, né, entender os conteúdos de calorimetria. Nossos objetivos específicos são entender os processos de propagação de calor, né, compreender como ocorrem os processos de propagação de calor por condução, convecção e radiação térmica. Nós vamos definir também aqui o que seria efeito estufa e exemplificar os conteúdos desta videoaula, ok? Bom, os processos de propagação do calor, né, nós temos que são três: condução, convecção e radiação, e aí nós vamos explorar cada um deles e entender especificamente como é caracterizado cada um desses processos. Então, a mudança da energia térmica da região de maior temperatura para menor temperatura, ela pode ocorrer, né, por três maneiras distintas: condução, convecção e radiação. Né? Então, essa propagação, essa transmissão de calor pode ocorrer dessas três formas. Por essas três formas aqui: condução, convecção e radiação térmica. E aí nós vamos estudar cada uma delas aqui nesta videoaula. Então, a condução térmica ela é um processo de propagação do calor que ocorre apenas nas substâncias que se encontram no estado sólido, certo? E aí ele é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio material, certo? Ela vai sendo transmitida a partícula, certo? Por partícula nesse meio material que está no estado físico sólido, certo? Está cristalizado. Então a condução de calor aqui nós podemos observar através de uma barra de metal, não é? Dentro aqui dessa xícara que está com um líquido muito quente. Então esse calor ele vai ser transmitido de molécula a molécula, certo? E aí essa condução térmica ela ocorre em substâncias, tem materiais no estado cristalizado, no estado sólido. Condutores e isolantes térmicos, no caso, por exemplo, os condutores térmicos são materiais nos quais, olha, o processo de condução do calor ele é acentuado, ou seja, ele é facilitado. E materiais que são bons condutores térmicos são justamente os metais. Aqui nessa imagem nós podemos observar, não é, as panelas que são feitas por metais, não é? Por exemplo, o alumínio, o aço, tá bom? E aí eles conduzem bem o calor, são bons condutores térmicos, condutores de calor. E esse calor ele vai sendo transmitido de partícula a partícula, certo? De molécula a molécula no material no estado sólido. Os isolantes térmicos, no caso, eles são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. E aí nós temos aqui na imagem a ilustração de alguns materiais isolantes, como a madeira, certo? O isopor, a borracha, também é um bom isolante térmico, certo? Ou seja, eles não conduzem calor. Na verdade, eles tendem a cessar, né, ou a não deixar que ocorra nenhuma transmissão de calor, certo? Os isolantes térmicos. Já a convecção térmica, ela é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Então, a convecção ela ocorre nos fluidos. E aí, quando nós tratamos dos fluidos, os fluidos podem ser tanto os líquidos quanto os gases. E a convecção térmica ela ocorre apenas nos líquidos ou gases, que são os fluidos. E isso vai também estar relacionado com a densidade. Por exemplo, gases que tenham uma elevada densidade, por exemplo, como o ar frio, por exemplo, ele tende a cair, porque ele tem uma maior densidade, consequentemente tem um menor volume. Já o ar quente, ele tem maior volume, então vai ter menor densidade, aí ele vai subir. Por isso que os ar-condicionados eles são utilizados geralmente na parte superior. Porque o ar frio, né, é mais denso, ele tende a descer,
e o ar quente tende a subir. E aí isso forma uma coisinha que é chamada de correntes de convecção, certo? Justamente devido a essa diferença de densidade. O ar frio ele é mais denso e o ar quente é menos denso. Então, olha, a transferência de energia por convecção, ela só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. E aí é um fenômeno cíclico no qual formam-se correntes de convecção, né, como eu falei para vocês, ou seja, o fluido, ar ou água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. E aí nós ficamos com essas correntes de convecção. A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, por exemplo, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontecem por correntes de convecção, certo? Olha, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso faz o resfriamento dos alimentos, né, e a conservação na geladeira. Então nós temos essas correntes de convecção. Ar quente sobe e o ar frio desce. E isso acontece para o aquecimento de qualquer fluido ou resfriamento. Ok? As brisas, por exemplo, que ocorrem nas regiões litorâneas, elas podem ser explicadas justamente pela existência das correntes de convecção. Aqui, por exemplo, a mudança de vento diurno na área costeira. Aqui, no caso, nós temos a brisa marítima, né? E aí, aqui nós temos essa região, ó, que absorve mais calor, temperatura baixa, né? E aí, olha, absorve menos calor, temperatura alta. E aí nós temos essa corrente de convecção aqui. Já em relação ao vento continental, olha, nós temos que libera menos calor, temperatura baixa, não é? A parte do litoral. E aí libera mais calor, temperatura alta na água, certo? Então nós temos essas duas situações. No caso, durante o dia, olha, a água, ela absorve mais calor, né? A temperatura está mais baixa. E absorve menos calor, olha, temperatura alta aqui na parte litorânea, né? Isso também está relacionado com calor específico, certo? Da água. E aí à noite ela libera mais calor, a temperatura alta, né? A água, e a areia ela libera menos calor, temperatura baixa. Essa situação também pode ser explicada por essa questão do calor específico, né? Que a areia ela tem um calor específico menor do que o da água. Mas aí nós podemos observar justamente essas correntes de convecção devido à diferença de densidade, não é? E aí vai ocorrendo essa troca de calor. A irradiação térmica é o último dos processos de propagação de calor. É um processo em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. E a energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Certo? Então aqui nós temos que essa radiação ela pode se propagar no vácuo também. Essa radiação térmica, o exemplo é a luz do sol que chega, né, os raios solares que chegam na Terra, justamente por irradiação térmica. Então, olha, a energia do Sol que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta, ela é transmitida por irradiação térmica, né? Nós temos essas ondas eletromagnéticas, né, os raios luminosos, né, dos raios solares, e aí chega justamente na Terra. Então, essa condução, essa propagação é através da irradiação térmica, tá bom? Alguns materiais, por exemplo, como o vidro e o plástico, eles dificultam a passagem de radiação térmica, forma de transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética, mas permitem a passagem da luz. Por isso, a maioria das estufas possui cobertura de vidro ou de plástico, né? Quando você quer manter ou diminuir a luminosidade, né, para os vegetais, que é o caso justamente do efeito estufa. A presença de vapor de água e gás carbônico, olha, faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Os raios
solares, né, retornarem por reflexão, e aí essas camadas de vapor de água e de gás carbônico impedem essa passagem do retorno dos raios solares. E esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. Porém, devido à emissão, à poluição, né, nas grandes cidades, né, causada pela ação do homem, né, a ação antrópica, esse efeito estufa tende a aumentar. E aí nós podemos, né, observar sérias consequências no nosso planeta. Porém, ele é um fenômeno fundamental para manter a Terra em uma temperatura média adequada, equilibrada. Né? Porém, com essa interferência, né, da ação antrópica com a emissão dos gases CFCs, esse efeito estufa ele tende a aumentar. Então, em vez dele se tornar benéfico, ele se torna maléfico. Então, a preocupação dos cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito estufa. Então, de um fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa poderá se tornar catastrófico, né? Muito maléfico para o nosso planeta. Bom, aqui tem uma ilustração do efeito estufa, por exemplo. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece. Já em B, parte da radiação solar é refletida, não é, pela Terra, olha, e a atmosfera de volta ao espaço. Porém, olha, nós temos que parte da radiação infravermelho e calor é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de estufa que envolve o planeta. E aí o efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Né? Por isso que esse efeito de estufa aumenta e se torna catastrófico para o nosso planeta. Isso ocorre devido à ação do homem, né? Com a emissão de gases, CFCs, enfim. Então, nesta videoaula, nós vimos a diferença, não é? Nesta videoaula, assim como todo o ciclo de videoaulas dessa semana, entre calor e temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação, né, térmica das moléculas de um sistema. É uma das 7 grandezas físicas fundamentais. O calor, no entanto, olha, é uma forma de energia térmica em trânsito, né, de um corpo para o outro ou de um sistema para o outro, devido que à diferença de temperatura. E lembrando, olha, que a propagação de calor ela pode ocorrer, né, por 3 processos, e nós vimos nessa videoaula, que é a condução, a convecção e a radiação. A condução ela acontece em geral nos sólidos, né? Já a convecção ela predomina nos gases e líquidos, através de correntes de convecção, e a irradiação ocorre pela radiação, não é necessária a presença de matéria, ela pode ocorrer também no vácuo. Bem, vamos fazer este exemplo, né, da UFAL 1985, né, a questão antiga. Selecione a alternativa que supre as omissões, olha, das afirmações seguintes. O calor do Sol que chega até nós por... Aí nós temos as alternativas. Letra A, radiação, convecção na B, radiação na C, convecção na D e condução na E. Já na segunda alternativa aqui, uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. E aí? Letra E. Letra E não, a terceira alternativa aqui, né? A terceira afirmação. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade por... Bem, gente, eu acabei de falar para vocês que no caso o calor do Sol ele chega até nós por quê? Por radiação ou irradiação térmica. Então, aqui a resposta ela pode ser a letra A ou a letra C, né, que são as alternativas que têm radiação. No entanto, uma moeda bem polida, ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, porque tanto o preto ele absorve como emite bem o calor, certo? Então essa moeda
bem polida, ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. No entanto, ainda continuamos com a letra A e a letra C, que vai definir aqui, vai ser essa terceira alternativa. Numa barra metálica aquecida por uma de suas extremidades, né? Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor que se dá para a outra extremidade, né? Por condução, não é, gente? A condução ela ocorre em materiais sólidos. Então a resposta é a letra C. Por exemplo, nós temos o gabarito, não é? Olha, o calor do Sol chega até nós por radiação, pois entre o Sol e a Terra não existe meio material. Assim, não é possível que o calor se propague de outra forma. Uma moeda bem polida, ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao Sol. Isso porque, olha, uma moeda polida refletirá a energia que recebe, enquanto que a moeda revestida de tinta preta ela vai absorver o calor que recebe, por isso que ela é mais quente. Em uma barra metálica aquecida em uma extremidade, a propagação do calor ocorre para a outra extremidade por condução. Uma vez que em meios sólidos o calor somente se propaga por meio da condução. Beleza, pessoal? Nós temos essa outra questão aqui, esse exemplo, diz o seguinte, olha, sobre os processos de propagação de calor, assinale as alternativas a seguir e marque a incorreta. A questão quer saber qual é a alternativa errada. Letra A, a convecção é observada em líquidos e gases. Correto, né? Ela ocorre nos fluidos. Letra B, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Essa aqui está parecida que está errada, né? Mas vamos ver as outras. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material? Pode, ela pode ocorrer no vácuo, né? A irradiação. Letra D, o calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Corretíssimo, né? E a letra E, o processo de convecção térmica, olha, consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido, olha, em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Também está correto. Então ficamos aqui com a letra B, olha, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo? Não, a condução de calor ela não ocorre no vácuo. Então a resposta está aqui incorreta na letra B. Vamos então para a primeira questão de hoje. Enem 2013 envolve aí dois ramos da física, o calor e a óptica, certo? Por isso que é importante ter o conhecimento aí de todos os ramos da física. Vamos à leitura da questão. Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. A figura aí, inclusive, mostra essas duas garrafas PETs e os termômetros onde eles foram acoplados. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, que também é observada na figura, a lâmpada acesa. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. Então, ocorreu essas duas situações. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi, letra A, igual no aquecimento e igual no resfriamento. Letra B, maior no aquecimento e igual no resfriamento. Letra C, menor no aquecimento e igual no resfriamento. D, maior no aquecimento e menor no resfriamento, ou E, maior no aquecimento e maior no resfriamento. Vamos então para a resolução da questão. A resposta da questão aqui ela é bem direta, porque o preto, é a combinação de todas as cores do espectro luminoso, fazendo com que ele absorva todos os espectros. O preto tanto ele absorve como ele emite facilmente.
Logo, a garrafa preta absorve com maior velocidade a energia radiante, consequentemente, a variação de temperatura também é maior, aquecendo mais rápido. Acompanhando essa mesma ideia, a emissão da energia absorvida pela garrafa preta também é maior, fazendo com que o resfriamento também seja mais rápido. Resposta letra E. Tanto o resfriamento como o aquecimento, eles são rápidos, certo? Porque o preto ele tanto absorve como emite muito bem, certo, a energia. Estas são as referências da videoaula. Até mais, pessoal. Um abraço.